Jefté, o gileadita, era um guerreiro valente. Sua mãe era uma prostituta. Seu pai chamava-se Gileade. A mulher de Gileade também lhe deu filhos que, quando já estavam grandes, expulsaram Jefté, dizendo: Você não vai receber nenhuma herança da nossa família, pois é filho de outra mulher. Então Jefté fugiu dos seus irmãos e se estabeleceu em Tobi. Ali um bando de vadios uniu-se a ele e o seguia. Algum tempo depois, quando os amonitas entraram em guerra contra Israel, os líderes de Gileade foram buscar Jefté em Tobi. Venha, disseram. Seja nosso comandante para que possamos combater os amonitas. Disse-lhes Jefté: Vocês não me odiavam e não me expulsavam da casa do meu pai e me expulsaram da casa do meu pai? Por que me procuram agora, quando estão em dificuldades? Apesar disso, agora estamos apelando para você. Responderam os líderes de Gileade: Venha conosco. Combater os amonitas e você será o chefe de todos que vivem em Gileade. Jefté respondeu: Se vocês me levarem de volta para combater os amonitas e o Senhor os entregar a mim, serei o chefe de vocês? Os líderes de Gileade responderam: O Senhor é nossa testemunha, faremos conforme você diz. Assim Jefté foi com os líderes de Gileade, e o povo fez chefe e comandante sobre todos. E ele repetiu perante o Senhor em Mispa todas as palavras que tinha dito. Jefté enviou mensageiros ao rei Amonita com a seguinte pergunta: Que é que tens contra nós para teres atacado a nossa terra? O rei dos Amonitas respondeu aos mensageiros: Eita. Aos mensageiros de Jefté: Quando Israel veio do Egito, tomou as minhas terras, desde o Arnon até o Jaboque, e até o Jordão. Agora devolvam essas terras pacificamente. Jefté mandou de novo os mensageiros ao rei Amonita, dizendo: Assim diz Jefté: Israel não tomou a terra de Moabe, e tampouco a terra dos Amonitas. Quando veio do Egito, Israel foi pelo deserto até o Mar Vermelho, e daí para Cádiz. Então Israel enviou mensageiros ao rei de Edom, dizendo: Deixa-nos atravessar a tua terra. Mas o rei de Edom não quis ouvi-lo. Enviou o mesmo pedido ao rei de Moabe, e ele também não consentiu. Assim Israel permaneceu em Cádiz. Em seguida, os israelitas viajaram pelo deserto e contornaram Edom e Moabe. Passaram a leste de Moabe e acamparam do outro lado do Arnon. Não entraram no território de Moabe, pois o Arnon era sua fronteira. Depois Israel enviou mensageiros a Sion, rei dos amorreus, em Esbom, e lhe pediu: Deixa-nos atravessar sua terra para irmos ao lugar que nos pertence. Sion, porém, não acreditou que Israel fosse apenas atravessar seu território. Assim, convocou todos os homens, acampou em Jaza e lutou contra Israel. Então, o Senhor, o Deus de Israel, entregou Sion e todos os seus homens nas mãos de Israel, e este os derrotou. Israel tomou posse de todas as terras dos amorreus que viviam naquela região, conquistando-a primeiro desde o Arnon até o Jaboque, e desde o deserto até o Jordão. Agora que o Senhor, Deus de Israel, expulsou os amorreus da presença de Israel, seu povo Agora que o Senhor, Deus de Israel, expulsou os amorreus da presença de Israel, seu povo, queres tu tomá-la? Acaso não tomas posse daquilo que o teu Deus Camus te dá? Da mesma forma tomaremos posse do que o Senhor, nosso Deus, nos deu. És tu melhor És tu melhor do que Balaque, filho de Zippor, rei de Moabe? Entrou ele alguma vez em conflito contra Israel ou lutou com ele? Durante 300 anos, Israel ocupou Esbom, Aroer, os povoados ao redor e todas as cidades na margem do Arnon. Por que não os reconquistaste todo esse tempo? Nada fiz contra ti, mas tu estás cometendo um erro lutando contra mim. Que o Senhor, o juiz, julgue hoje a disputa entre os israelitas e os amonitas. Entretanto, o rei de Amon não deu atenção à mensagem de Jefté. Então o espírito do Senhor se apossou de Jefté. Este atravessou Gileade e Manassés, passou por Mispa de Gileade e daí avançou contra os amonitas. E Jefté fez esse voto ao Senhor: Se entregares os amorreus nas minhas mãos, aquele que estiver saindo da porta da minha casa ao meu encontro, quando eu retornar a vitória sobre os amonitas, será do Senhor, e eu oferecerei em holocausto. Então Jefté foi combater os amonitas, e o Senhor os entregou nas suas mãos. Ele conquistou 20 cidades, desde Aroer até as vizinhanças de Minite, chegando a Abel-Queramim. Assim os amonitas foram subjugados pelos israelitas. Quando Jefté chegou na sua casa em Mispa, sua filha saiu ao seu encontro, dançando ao som de tamborins, e ela era sua única filha. Ele não tinha outro filho. Ele não tinha outro filho ou filha. Quando a viu, rasgou suas vestes e gritou: Ah, minha filha, estou angustiado e desesperado por sua causa, pois fiz ao Senhor um voto que não posso quebrar. Meu pai, respondeu ela, sua palavra foi dada ao Senhor. Faça comigo o que prometeu, agora que o Senhor vingou dos seus inimigos amonitas. E prosseguiu:
Mas conceda-me 2 meses para vagar pelas colinas e chorar com as minhas amigas, porque jamais me casarei. Vá, disse ele. Ah, isso é interessante, né? Teve gente que acha que ele deu holocausto para ela, fez ela de holocausto, mas o que muitos acreditam, até eu, é que não, que ele deu pro Senhor, então ela não podia se relacionar com ninguém. Basicamente ela fica meio que separada para fazer só o que o Senhor quer, né? Meio que o pai fez esse voto e, nossa, um bagulho bem. E aí falam que esse voto de Jefité foi errado, né? É uma coisa que não. É tipo você falar, ah não, se o senhor fazer isso, eu lá tiro a vida de alguém. Pô, é um bagulho errado demais. Não faz sentido. Vá, disse ele. E deixou que ela fosse por 2 meses. Ela e suas amigas foram para as colinas e choraram porque ela jamais se casaria. Passados 2 meses, ela voltou a seu pai, e ele fez com ela o que tinha prometido no voto. Assim, ela nunca deixou de ser virgem. Daí vem o costume de Israel de saírem as moças durante 4 dias, todos os anos, para celebrar a memória da filha de Jefté, o Gileadita. Fiquei com pena. Fiquei com pena agora. Tá, eu fico imaginando. A pessoa quer se casar algo assim, aí não pode nunca mais. Os homens de Efraim foram convocados para a batalha, dirigiram-se para Jafom e disseram a Jefté: Por que você foi lutar contra os amonitas e nos chamar para irmos junto? Vamos queimar sua casa e você junto. Jefté respondeu: Eu e o meu povo estamos envolvidos numa grande contenda com os amonitas. E embora eu os tenha chamado, vocês não me livraram das mãos dele. Quando vi que vocês não ajudariam, arrisquei a vida e fui lutar contra os amonitas. O Senhor me deu vitória sobre eles. E por que vocês vieram para cá hoje, para lutar contra mim? Jefté reuniu então todos os homens de Gileade e lutou contra Efraim. Os gileaditas feriram os efraimitas, porque estes tinham dito: Vocês gileaditas são desertores de Efraim e de Manassés? Os gileaditas tomaram as passagens do Jordão que conduziram a Efraim. Sempre que um fugitivo de Efraim dizia: Deixe-me atravessar, os homens de Gileadita perguntavam: Você é efraimita? Se respondesse que não, diziam: Então diga Shibolete. Se ele dissesse Sibolete, sem conseguir pronunciar corretamente a palavra, prendiam-no e matavam-no no lugar da passagem do Jordão. 42.000 efraimitas foram mortos naquela ocasião. Jefté liderou Israel durante 6 anos. Então o gileadita Jefté morreu e foi sepultado numa cidade de Gileade. Depois de Jefté, Isba de Belém liderou Israel. Ele teve 30 filhos e 30 filhas. Deu suas filhas em casamento a homens de fora do seu clã. Trouxe para seus filhos 30 mulheres de fora do seu clã. Isbã liderou Israel durante 7 anos. Então Isbã morreu e foi sepultado em Belém. Depois dele, Elon, da tribo de Zebulon, liderou Israel durante 10 anos. Elon morreu e foi sepultado em Aijalon, na terra de Zebulon. Depois dele, Abdon, filho de Iléu, de Piratom, liderou Israel. Teve 40 filhos e 30 netos, que montavam 70 jumentos. Abdon liderou Israel durante 8 anos. Então Abdon, filho de Iléu, morreu e foi sepultado em Piratom, na terra de Efraim, na serra dos Amalequitas. Os israelitas voltaram a fazer o que o Senhor reprova. Por isso o Senhor os entregou nas mãos dos filisteus durante 40 anos. Certo homem de Jorá, chamado Manoá, do clã da tribo de Dan, tinha mulher estéril. Certo dia o anjo do Senhor apareceu a ela e lhe disse: Você é estéril, não tem filhos, mas engravidará e dará luz a um filho. Todavia, tenha cuidado, não beba vinho nem outra bebida fermentada, e não coma nada impuro, e não se passará navalha na cabeça do filho que você vai ter, porque o menino será nazireu, consagrado a Deus, desde o nascimento. Ele iniciará a libertação de Israel das mãos dos filisteus. Então a mulher foi contar tudo ao seu marido. O homem de Deus veio falar comigo, era como um anjo de Deus, de aparência impressionante. Não lhe perguntei de onde tinha vindo, e ele não me disse o seu nome, mas ele me assegurou: Você engravidará e dará à luz a um filho. Todavia não beba vinho, nem entre comida fermentada, e não coma nada impuro, porque o menino será nazireu, consagrado a Deus, desde o nascimento até o dia da sua morte. Então Manoá orou ao Senhor: Senhor, eu te imploro, que o homem de Deus que enviaste volte para nos instruir sobre o que fazer com o menino que vai nascer. Deus ouviu a oração de Manoá, e o anjo de Deus veio novamente falar com a mulher quando ela estava sentada no campo. Manoá, seu marido, não estava com ela, mas ela foi correndo contar ao marido: O homem que me apareceu outro dia está aqui. Manoá levantou-se e seguiu a mulher. Quando se aproximou do homem, perguntou: Foste tu que falaste com a minha mulher? Sim, disse ele. Quando tuas palavras se cumprirem, Manoá perguntou. Quando as suas palavras se cumprirem, Manoá perguntou: Como devemos criar o menino? O que ele deverá fazer? O anjo do Senhor respondeu: Sua mulher terá que seguir tudo o que eu ordenei a você. Ela não poderá comer nenhum produto da videira, nem vinho ou bebida fermentada.
nem comer nada impuro. Terá que obedecer tudo que eu ordenei a você. Manoá disse ao anjo do Senhor: Gostaríamos que ficasse conosco. Queremos oferecer-te um cabrito. O anjo do Senhor respondeu: Se eu ficar, não comerei nada, mas se você não preparar um holocausto, ofereça ao Senhor. Manoá não sabia que ele era um anjo do Senhor. Então Manoá perguntou ao anjo do Senhor: Qual é o teu nome? Para que te prestemos homenagem quando se cumprir a tua palavra? E ele respondeu: Por que pergunta o meu nome? Meu nome está além do entendimento. Então Manoá apanhou um cabrito e a oferta de cereal e ofereceu ao Senhor, sobre uma rocha. E o Senhor fez algo estranho, enquanto Manoá e sua mulher observavam. Quando a chama do altar subiu ao céu, o anjo do Senhor subiu na chama. Vendo isso, Manoá e sua mulher prostraram-se com o rosto em terra. Como o anjo do Senhor não voltou a se manifestar a Manoá e a sua mulher, Manoá percebeu que era o anjo do Senhor. Sem dúvida vamos morrer, disse ele à mulher, pois vimos a Deus. Mas a mulher respondeu: Se o Senhor tivesse a intenção de nos matar, não teria aceitado o holocausto e a oferta de cereal das nossas mãos. Não nos teria mostrado todas essas coisas e não nos teria revelado que agora nos revelou. Sempre a mulher mais a mulher mais inteligente que o homem. A mulher deu à luz a um menino, depois deu o nome de Sansão. Ele cresceu e o Senhor o abençoou, e o Espírito do Senhor começou a agir nele quando ele se achava em Manedan, entre Zorá e Estaol. Sansão desceu a Tímina e viu ali uma mulher do povo filisteu. Quando voltou para casa, disse a seu pai e sua mãe: Eu vi uma mulher filisteia em Tímina. Consigam essa mulher para ser minha esposa. Seu pai e sua mãe lhe perguntaram: Será que não há mulher entre os seus parentes ou entre todo o seu povo? Você tem que ir aos filisteus incircuncisos para conseguir esposa? Sansão, porém, disse ao pai: Consiga-a para mim, é ela que me agrada. Seus pais não sabiam que isso vinha do Senhor, que buscava ocasião contra os filisteus, pois naquela época eles dominavam Israel. Sansão foi para Tímina com seu pai e sua mãe. Quando se aproximaram das vinhas de Tímina, de repente um leão forte veio rugindo na direção dele. O Espírito do Senhor apossou-se de Sansão, e ele, sem nada nas mãos, rasgou o leão, como se fosse um cabrito, mas não contou nem ao pai nem à mãe o que fizera. Ai, não foi. Então, foi conversar com a mulher de quem gostava. Algum tempo depois, quando voltou para casar-se com ela, Sansão saiu do caminho para olhar o cadáver do leão, e nele havia um enxame de abelha e mel. Tirou o mel com as mãos e foi comendo pelo caminho. Quando voltou aos seus pais, repartiu com eles o mel, e eles também comeram, mas não lhes contou que tinha tirado o mel do cadáver do leão. Seu pai desceu à casa da mulher, e Sansão deu ali uma festa como era de costume dos noivos. Quando ele chegou, trouxeram-lhe 30 rapazes para acompanharem na festa. Vou propor um enigma para vocês, disse-lhe Sansão. Se vocês puderem me dar a resposta certa durante os 7 dias da festa, então eu darei a vocês 30 vestes de linho e 30 mudas de roupa. Se não conseguirem dar-me a resposta, vocês me darão 30 vestes de linho e 30 mudas de roupa. Proponha-nos seu enigma, disseram. Vamos ouvi-lo. Disse ele então: Do que come saiu comida. Do que é forte saiu doçura. Durante 3 dias eles não conseguiram dar-lhe a resposta. No 4º dia disseram à mulher de Sansão: Convença o seu marido a explicar o enigma. Caso contrário, poremos fogo em você e na família de seu pai e vocês morrerão. Você nos convidou para nos roubar? Então a mulher de Sansão implorou-lhes aos prantos: Você me odeia? Você não me ama. Você deu ao meu povo um enigma, mas não lhe contou a resposta. Nem a meu pai nem a minha mãe expliquei o enigma, respondeu ele. Por que deveria explicá-lo a você? Ela chorou durante o restante da semana da festa. Por fim, no 7º dia, ele lhe contou, pois ela continuava a perturbá-lo. Ela, por sua vez, revelou o enigma ao povo. Antes do pôr do sol do 7º dia, os homens da cidade vieram lhe dizer: O que é mais doce que o mel? O que é mais forte que o leão? E Sansão lhes disse: Se vocês não tiverem arado com a minha novilha, não teriam solucionado o meu enigma. Então o Espírito do Senhor apossou-se de Sansão. Ele desceu a Ascalon, matou 30 homens, pegou as suas roupas e as deu aos que tinham explicado o enigma. Depois, enfurecido, foi para a casa do seu pai. E a mulher de Sansão foi dada ao amigo que tinha sido o acompanhante dele no casamento. Caraca, não sabia disso não. Caraca, como é que... A mulher de Sansão foi dada ao amigo dele que tinha sido acompanhante do casamento. Meu Deus, calma aí. Eles pegaram o enigma, pela mulher, aí deram uma resposta, e aí o Sansão desceu a Ascalon, matou 30 homens, pegou as suas roupas e deu as que tinham explicado o enigma. Pegou as roupas dos homens,
e deu pros caras que tinham explicado o enigma e deu também a mulher dele. Caraca, velho, um bagulho. Isso realmente me fez. Cara, eu não sabia disso não, meu Deus. Coisa horrível. Eu diria que eu achava que Sansão era um cara que fez muito. Tipo assim, ele tomou decisões ruins, né? Só que ele fala aqui também que a Filisteia foi Deus também que colocou no caminho dele. Mas ele também, assim, o estresse dele fez sentido no futuro, assim, por causa de algumas coisas, né? Que aconteceu. Ele deu a mulher dele. Mas era Filisteia, né? Aquele povo tudo errado. Então, sei lá. Doideira. Glória a Deus, mais um dia lendo a Bíblia.